Muito bem, pessoal. Nessa aula a ideia é a gente fazer uma aula tipo de exercícios, tá? Com mais questões de problemas de primeiro e segundo graus. Esses exercícios que eu vou colocar aqui são exercícios que está no nosso livro 1, na parte de exercícios propostos, na página 121, 122. Você não precisa pegar o livro nesse momento porque eu vou apresentar a questão e na sequência eu vou discutir a resolução. Então, a primeira questão que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é nessa questão 10, que é uma questão da FUVEST. Eu vou dar um tempinho, né? Na verdade, a ideia é que você pause o vídeo para você tentar resolver essa questão. E aí, na sequência, eu já vou fazer a resolução dessa questão. Então, pausem o vídeo. Então, o que essa questão está dizendo é o seguinte, né? Qual o preço unitário do melão entre 10 e 11 horas? Bem, se teve uma redução de 20% a partir das 11 horas, então eu posso falar que o preço ele é 80% do preço anterior, né? Então ele ficou agora, quando 80% vezes 2 dá 1,60. Você pode fazer uma regra de 3 também. Se R$ 2 é 100%, 20% é quanto? É 40 centavos. Aí eu tiro 40 centavos de R$ 2, dá 1,60. O item B, ele fala o seguinte: sabendo que 5/6 dos melões foram vendidos após as 10 horas, calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre 10 e 11 e após as 11 horas. Tá. Então, assim, se 5/6 dos melões foram vendidos após as 10 horas, significa que antes das 10 foram 1/6 a quantidade de melões vendidos. 1/6 de 300 melões são 50 melões. Antes das 10, o preço era de R$ 2 cada melão. Então, 50 vezes 2 dá R$ 100. É isso que ele lucrou, né? Ou que na verdade ele teve como receita antes das 10. Aí suponha que X sejam os melões vendidos entre as 10 horas e 11 horas da manhã. O que acontece? Para saber quanto, né, que ele arrecadou, a gente poderia dizer o seguinte: se eu pegar o preço entre as 10 e 11 horas, que é 1,60, e multiplicar por X, eu obtenho quanto que ele arrecadou com essa venda desses X melões. Depois, mais, depois das 11, ele vendeu os melões a 1,30, né? Quantos melões ficaram depois das 11? A gente tinha, né, dos 300 melões, tem que tirar 50, então tínhamos 250 melões, e ele vendeu X melões entre as 10 e as 11. Então ficaram 250 menos X, foi o que ele vendeu depois das 11, ao preço de 1,30. Então essa soma aqui tem que dar o total arrecadado entre as 10 e 11 horas, né? O total arrecadado geral é 461. A R$ 100 ele arrecadou antes das 10. Então aqui vai dar 461 menos 100, que são R$ 361. Aí resolve a equação e obtém que 100x é igual a 120 melões. Então, resposta: antes das 10 foram vendidos 50 melões, entre 10 e 11 120 e após as 11 130 melões. Questão 11, pessoal, queria que vocês dessem uma olhada nessa questão também. Tem uma parte que parece um absurdo aqui, falar que o valor do litro de álcool é R$ 38 e o de gasolina é R$ 60. É porque na verdade o certo deveria ser cruzeiro, não real, tá? Então, mas ignora esse dado como real, deixa como real mesmo, mas o ideal era ser cruzeiro. Essa é uma questão um pouco antiga. Então, vai lá. Esse é aquele momento de você pausar o vídeo para tentar resolver, que na sequência eu já vou explicar. Muito bem. Então, eu tenho que separar a situação da gasolina e do álcool, né? Então, primeiro o consumo da gasolina. Se ele rodasse os 200 quilômetros, a gasolina que faz 8 quilômetros por litro, se eu dividir 200 por 8, né? Então, estou dividindo total por quantos quilômetros por litro ele vai fazer. E aí eu vou descobrir quantos litros eu gastei. Se eu multiplicar essa quantidade de litros por 60, eu vou descobrir quanto que eu vou gastar com esse carro na gasolina. Eu faço a mesma lógica pensando no álcool, né? Então são 200 quilômetros dividido por 7, que é o quanto o carro percorre, né, por litro no álcool.
E se eu pegar esse valor e multiplicar por 38, eu vou obter o valor, então, quanto que eu gastaria com esse carro rodando 200 km no álcool. E aí eu consigo só fazer a diferença, né? Então, se eu pegar os 1.500 e tirar 1.085, a diferença vai dar de R$ 415. Essa é a diferença diária. Questão 13, pessoal. Tenta resolver a questão, pausa o vídeo, porque na sequência eu já vou fazer a resolução, comentar essa questão. Muito bem. Então a gente pode equacionar essa situação de várias maneiras, né? A representação aqui é a seguinte: x é o número de partidas que o pai ganhou. Então o que acontece? Aqui, nesse lado da equação, eu vou começar a escrever a situação do filho. E aqui eu vou escrever a situação do pai, tá? Por quê? Porque ele falou depois o seguinte, no final, né? O número de fichas do filho era 3 vezes a do pai, né? Então, por isso que o número de fichas do filho, que está do lado de cá, ele é igual a 3 vezes o valor que está do lado de cá, que são as fichas do pai. Tá, e aí nesse caso eu vou optar por X, que são as partidas ganhas pelo pai. Então como é que fica a situação do filho? Ele começa com as 100 fichas dele. Cada vez que ele perde uma partida para o pai dele, ele tem que dar 4 fichas. Então por isso que eu coloquei menos 4 vezes X. Então, toda vez que o pai ganhou, ele teve que dar 4 fichas. Aí, porém, ele ganha, né, mais 6 fichas cada vez que ele ganha uma partida. Quantas partidas ele ganhou? Se eles disputaram 20 partidas e o pai ganhou X, então o filho ganhou 20 menos X, né, que é o total de partidas que o filho ganhou. E aí do lado do pai é a mesma ideia, né? Então o pai começa com 100 fichas, só que agora o pai vai ganhar 4 fichas por cada partida que ele venceu, menos ele vai perder 6 fichas por cada partida que ele perdeu, né? Quantas ele perdeu? Se ele ganhou X e foram disputadas 20, então ele perdeu 20 menos X, tá? Aí resolvendo toda essa equação, você vai chegar que o X é 7, que é o número de partidas que o pai ganhou. E a pergunta é quantas partidas o filho ganhou, né? Para 20 são 13 partidas. Próxima questão é a questão 21. De novo, pausa o vídeo, tenta resolver. Essa é uma questão de vazão. Tem uns exemplos resolvidos inclusive no livro sobre isso. Bem, essa questão eu vou fazer a resolução passo a passo para comentar com vocês. Então vai lá. Primeira situação que você tem que entender, né, é que eu vou chamar de R o volume do recipiente, né? Para não ficar muito V envolvido, né, eu vou chamar de R o volume do recipiente. Aí o que que a gente tem? A primeira torneira, né, que eu vou chamar de torneira 1, ela tem o seguinte: a vazão da torneira 1 ela é dada pelo volume que ela consegue encher, no caso o R do recipiente, no tempo dela, que é o tempo T1. E a torneira 2, ela tem a vazão dela, né? A vazão da torneira 2 é o volume que ela consegue encher, no caso o R, pelo tempo dela, que é o T2. Muito bem. E aí o que ele fala é que as duas juntas, então se eu juntar a vazão da T1 com a vazão da T2, ela vai encher esse recipiente em 18 horas. Tá, aí ele fala o seguinte, né, que a primeira é 27 horas mais que a segunda. Então eu posso falar que o T1 é T2 mais 27, ou seja, o T1 é a mesma coisa que T2 mais 27. E aí a gente vai começar a substituir todas as informações aqui embaixo. Então o V de T1 é R dividido por T2 mais 27, somado com R sobre T2, e isso é igual a R sobre 18. Substituímos tudo isso nessa terceira equação. Dá para cancelar o R, né, tomando cuidado que o R não vai sumir, vai ficar 1, né, em cima de cada um desses valores. O R some, mas fica 1, não vai ficar 0. Então a gente vai obter o seguinte, né, o MMC do lado esquerdo é T2 mais 27 vezes T2, do lado direito é o próprio 18. Do lado esquerdo, né, quando você fizer aqui a multiplicação, né, como tem 1 em cima de todo mundo, então vai ficar T2 mais 27, e do lado esquerdo, direito, desculpa, vai ficar 1.
Muito bem, aí fazendo a multiplicação, né, cruzada e fazendo toda a simplificação, isso vai gerar uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau vai ficar assim: t2 ao quadrado menos 9t2 menos 486 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, vou pular essa etapa, você vai chegar em dois valores para t2, que é 27 ou menos 18. O menos 18 não convém, né, porque estamos falando de um valor de tempo, então não pode ser negativo. Então você descobriu que o T2 é 27. E aí a pergunta é quanto tempo cada uma das torneiras levaria para encher sozinha, né, o recipiente. Então a torneira 1 levaria 27 mais 27, que é 54 horas, e a torneira 2 levaria 27 horas para encher. Última questão, pessoal. Pausa o vídeo, tenta resolver e na sequência eu já vou comentar a resolução dessa questão. Então, o que a gente pode dividir essa questão da seguinte maneira, né? N é o número inicial, né, de herdeiros que eu tenho e o A é a área do terreno. Então, na primeira situação, ele fala o seguinte: se houvesse 3 herdeiros a mais, cada lote diminuiria de 20 metros quadrados em relação à situação inicial. Ou seja, se eu dividir, né, a área total agora por 3 herdeiros a mais, ou seja, por n mais 3, eu ainda preciso somar 20 metros para obter a situação inicial, que era a área dividida pelo total de herdeiros. E se tivesse, né, 4 herdeiros a menos, cada lote aumentaria de 50 metros. Ou seja, agora se eu dividir a área do terreno por n menos 4, né, 4 herdeiros a menos, eu vou ter que subtrair 50 metros quadrados para obter a situação inicial, que era a área dividida pelo número de herdeiros. Aí é só a gente resolver esse sistema. Então aqui o que foi feito? Foi pego do lado daqui para cá, né? Subtraiu 20 do lado direito, né, do lado esquerdo, então sumiu 20, e aí colocou todo mundo sobre n. Então ficou a menos 20n sobre n. Foi feita a mesma coisa na segunda equação. Aí foi feita a multiplicação em cruz. Feita a multiplicação em cruz, você vai obter essas duas expressões aqui. Uma vez que você tem essas duas expressões, dá para você igualar as duas, e aí você vai chegar nesse sistema aqui. Uma vez que você chegou nesse sistema, você vai simplificando chegar nessa equação de segundo grau, que tem duas soluções, que é ou n é igual a zero, só que o n não pode ser zero, então eu descarto essa possibilidade, ou 35 sobre 6n é igual a 70, o que implica que o n vai dar 12. E aí, se a gente sabe o valor de n, a pergunta é o número de metros quadrados da área do terreno, é só substituir em qualquer uma das equações para achar o A. E aí você chega que a resposta é 1200.